Quando a gente vai avaliar uma radiografia de tórax e nos deparamos com uma alteração extensa como essa, nós precisamos avaliar as suas características. Então aqui eu estou diante de um quadro de hemitórax opaco. Hemitórax direito, bem opacificado, uma redução difusa da transparência pulmonar. Na radiografia em perfil, a gente observa que essa redução da transparência ela está acometendo partes do lobo superior, lobo médio e lobo inferior do pulmão direito. E aí algumas características importantes que a gente precisa extrair da radiografia é essa imagem, ela tem como característica principal uma redução do volume pulmonar. Se o volume pulmonar ele se encontra reduzido, as estruturas que estão correlacionadas com essa opacidade, elas serão tracionadas no sentido da lesão. Então, no caso da atelectasia, por exemplo, que seria o colapso de parte do pulmão direito, a traqueia ela seria desviada ou tracionada no mesmo sentido dessa lesão. Se eu estou pensando em derrame pleural extenso, o raciocínio ele é oposto. A traqueia ela seria então desviada no sentido contralateral, assim como parte do mediastino também. Entretanto, o que a gente observa nessa imagem é que o volume pulmonar ele está preservado ou levemente aumentado, já que eu posso ter um pequeno desvio da traqueia para a esquerda. Por que eu coloco nesse cenário o ou? Porque a gente percebe que as clavículas direita e esquerda elas não estão simétricas. Tá? Então o processo espinhoso está aqui, aqui está a clavícula direita e aqui está a clavícula esquerda. As extremidades proximais dela, está aqui, ó. Então parece que eu estou diante de uma imagem rotacionada, que seria um dos impasses para mim poder fazer essa conclusão. Então, uma das características ou uma das etiologias que tem essa capacidade são as doenças do espaço aéreo do tipo consolidação pulmonar. E aí, diante da consolidação pulmonar, eu tenho que avaliar, principalmente, se eu consigo observar broncogramas aéreos. Ó. Então, parece que aqui e aqui eu tenho broncogramas aéreos, que são brônquios aerados, pérvios, entremeando a consolidação. Tá bom? Esse paciente, ele foi submetido a uma tomografia computadorizada do tórax e a gente consegue observar essas características na TC de tórax. Ó. Então eu tenho uma opacidade extensa, aqui está a traqueia, a bifurcação, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Eu já consigo observar alguns brônquios pérvios, sinal de broncograma aéreo. Esse sinal do broncograma aéreo ele é importante porque me ajuda a diferenciar um pulmão atelectasiado, por exemplo, por derrame pleural. Então, isso poderia ser um derrame pleural extenso. Esses broncogramas aéreos, eles, na grande maioria dos cenários, eles não seriam
visualizados, porque eu teria uma telectasia compressiva. Então eu percebo que tem uma consolidação extensa no lobo médio, no lobo superior e no lobo inferior, no segmento superior do lobo inferior direito. Quando a gente observa, por exemplo, os 3 planos, observar melhor o tamanho dessa consolidação. Então, ela se estende lobo superior, médio e aqui o lobo inferior. Essa região aqui é o lobo inferior. Olha lá, segmento superior do lobo inferior. Então, diante de um quadro de hemitórax opaco, a gente precisa reconhecer se eu estou diante de uma opacidade com redução de volume, aumento de volume ou volume mantido.